rótulo aí não vai adiantar nada para ninguém. Portanto, nós sermos pessoas melhores e aprendermos. Irmãos, como é gostoso às vezes você olhar para a pessoa e ver que a pessoa está crescendo pelo que houve aqui dentro. Mas da mesma maneira, às vezes entristece. Por exemplo, hoje uma pessoa mandou uma mensagem para mim que está com o casamento acabando. Eu falei, vem para a igreja. Vem para a igreja. Nós vamos conversar, eu, você, o casal, a pastora junto. Mas é através da palavra de Deus que a gente cresce. Glória a Deus. Então, a atitude é algo que move a mão de Deus. Glória a Deus. É a atitude. Gênesis capítulo 13. Eu prometo que eu vou ser bem breve. Irmãos, teremos culto sexta e domingo. Eu estava falando com uma pessoa, culto de domingo vai ser breve, vai ser curtinho. A não ser que não tenha jeito mesmo, que você vai passar com a tua família, vem alguém. Mas venha no culto de domingo se você puder. Mas se você não puder vir no culto de domingo, venha no de sexta-feira. Tá? Eu achei tão lindo a homenagem que vocês fizeram para a pastora, mas a maior homenagem para mim e para ela é quando vocês estão aqui. Amém? Maior homenagem. Isso alegra o coração da gente. Gênesis 13. Saiu, pois, Abraão do Egito, do lado do sul. Lembra o lado do sul? Acho que até a pastora pregou sobre isso. Negueve. Saiu, pois, Abraão do Egito, do lado do sul, que é Negueve, ele e a sua mulher, levando tudo que tinha, levando também com ele a Ló, que era o sobrinho dele. Então Abraão, muito rico. Irmãos, eu vou falar Abraão, está escrito Abrão, mas vamos deixar Abraão, que não vai mudar nada a história aqui, tá bom? Aqui ele era Abraão ainda, mas nós falamos Abraão porque ele se tornou Abraão. Então, se nós sabemos que ele já é Abraão, ele não é Abrão, tá? Não vai mudar nada a história. Vamos lá. E saiu Abraão também muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez suas jornadas do sul, ou seja, Negueve, até Betel, até o lugar a princípio onde estivera em sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados, tenda, e tinha capacidade a terra para poderem habitar junto, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar junto. E houve contenda, briga, entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja briga, contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, parentes. Não está toda essa terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolherem a esquerda, eu irei à direita. Se escolherem a direita, eu vou para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente, e se apartaram um do outro. Habitou Abrão, ou Abraão, tanto faz, na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. E eram os homens de Sodoma grandes pecadores contra o Senhor. Só até aí. Senhor Deus, nessa noite dos provocadores de milagre, fala o que precisamos, Pai, nesses últimos dias,
em que nós entraremos na jornada feliz. Fala conosco. Eu preparando a mensagem de hoje, eu lendo esse texto, eu vi aqui mais de uma vez, não é a primeira vez que eu leio, é lógico, a história de um conflito familiar, uma briga de um tio e de um sobrinho. Abraão era tio de Ló, que seguiram caminhos diferentes. Como eu falei no início, Deus nos dá a oportunidade. Se você pensa que o culto vai terminar assim, você está enganado. Deus nos dá a oportunidade para que nós possamos seguir os caminhos. Deus não fala assim: você é obrigado a seguir esse caminho. Ele abre a porta, Ele nos dá essa oportunidade. Eu às vezes converso com pessoas na igreja, e a pessoa chega aqui e falou: pastor, quando eu cheguei eu estava com depressão. Pastor, quando eu cheguei eu era uma pessoa, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Pastor, hoje eu estou amando mais, estou dando valor à vida, estou vendo beleza nas cores, nas flores, nos passarinhos, nos animais. Porque chega uma hora que a pessoa perde o sentido da vida. Chega uma hora que a pessoa não vê graça em mais nada, se torna um zumbi caminhando por essa terra, aonde nem valor a pessoa dá a si próprio. A pessoa olha no espelho, não se acha bonito, não se acha virtude, não acha nada de tudo de bom, começa a imaginar que nasceu na terra para sofrer, começa a imaginar, e daí vem aquela história que o diabo coloca no coração dessa pessoa, e a pessoa fala assim: ai, Deus, de criança, desde que eu nasci, eu sofri com a minha mãe, eu sofri com meu pai, eu nasci para sofrer. É isso que o diabo quer que você pense. É justamente isso. Nós vemos aqui duas pessoas que seguiram caminhos diferentes, e é sobre esses caminhos diferentes que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar da vida de Ló e da vida do patriarca Abraão. A Bíblia diz que houve uma separação, e cada um foi para um lado. Nós sabemos que Ló foi para Sodoma. Ele foi para Sodoma, mas Deus destruiu duas cidades, Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa do pecado. Pecado principal, sodomismo ou homossexualismo. É pecado, irmãos. Eu quero abrir um parênteses. Quem ouviu aí uma reportagem falando que o Papa agora autorizou aos padres dar bênção aos homossexuais, casal gay? Quem viu? Posso falar meu comentário sobre isso? O Papa está com o demônio, com o diabo, com Satanás no corpo. Se chegar um homossexual para mim, eu vou ensinar como um homem de Deus tem que se portar. Se chegar um homossexual para mim e falar assim: pastor, o senhor me abençoa, eu vou abençoar, eu vou orar para ele, para que ele conheça Jesus e perca as práticas pecaminosas. Agora, se chegar um casal homossexual e falar para mim: pastor, o senhor nos abençoa, eu não posso abençoar pecado. Pecado não se abençoa. É a mesma coisa chegar aqui um cara falar para mim assim: pastor, eu fumo, mas eu quero que o senhor me abençoe para o cigarro não fazer mal para mim, para mim não morrer de câncer. Eu não posso abençoar pecado. Se chegar um casal heterossexual, um homem e uma mulher, e falar assim: pastor, essa aqui é a minha mulher, o senhor nos abençoa, mas essa aqui não é bem minha mulher, essa aqui é uma outra, minha mulher está lá na minha casa, é minha amante, eu não posso abençoar, porque é adultério. Assim como eu não posso abençoar um casal homossexual, porque é pecado, abominação. Eu posso abençoar o homossexual: Senhor, que ele conheça a Ti
Jesus Cristo, que ele mude de vida, acabe com as práticas homossexuais. Isso é abençoar. Mas casal como o Francisco comunista, sabe que ele é comunista, né? O Francisco comunista autorizou os padres, e isso está dando uma revolução na igreja católica, que tem bispo bravo, arcebispo bravo, padre bravo, porque a Bíblia não autoriza, irmãos. 1 Coríntios, a Bíblia não autoriza. Então Sodoma, ela tinha prática homossexual. Vocês me entenderam? Vocês me entenderam? Vocês me entenderam? Eu não pode chegar um cara aqui e falar assim: pastor, eu uso droga, eu bebo, eu fumo, mas me abençoe para que essas coisas não façam mal para mim. Eu não posso, porque você está indo contra, você está estragando o templo do Espírito Santo, está estragando o teu corpo. É pecado, não dá para abençoar pecado, não tem como abençoar pecado. Pecado é pecado, não tem como abençoar. E Ló vai com a tua família para Sodoma, e a ira de Deus cai sobre Sodoma e Gomorra, e a cidade é destruída com enxofre e fogo. Talvez um meteoro caiu, um meteorito, alguma coisa caiu, um vulcão explodiu perto, alguma coisa aconteceu, mas a Bíblia narra que é fogo e enxofre, tá? Para você pensar que não, caiu fogo do céu. Irmãos, ali está provado que houve alguma catástrofe ali, onde é o Mar Morto hoje, tudo salgado, virou tudo sal. E a decisão de Ló de escolher as Campinas Verdejantes deu tudo errado. A decisão de Ló de escolher o que era bom para os olhos dele deu errado, a ponto que ele teve que fugir de Gomorra e de Sodoma. E fugindo, a esposa dele, que sentiu saudade do mundão, ela olhou para trás, e a Bíblia diz que ela se transforma numa estátua de sal. Cientificamente prova isso, pastor. Cientista diz que depois que houve a tragédia de Sodoma e Gomorra, aquele lugar que já era mar, ele se secou, e o sal, as salinas estavam por ali, o próprio ar ficou tão salgado, tão salinizado, que quando ela tentou voltar, ela travou, ela morreu ali e se transformou em sal. Se você for em Israel hoje, você vai no Mar Morto, você mergulhar no Mar Morto, você não consegue, ou melhor, você entrar no Mar Morto, você não consegue mergulhar, você não consegue afundar. Tamanha é a quantidade de sal naquela água, que faz o corpo flutuar. A palavra Mar Morto porque de tanto sal não tem nem peixe mais ali, não tem peixe nenhum ali. O mar realmente, que virou um lago, né? Hoje ele é morto. Agora Ló, ele pega as suas duas filhas e foge para as cavernas, e morando dentro das cavernas, Ló se torna um alcoólatra, a Bíblia diz. Ele começa a beber, começa a beber, a ponto que as filhas achavam que não ia ter mais homem no mundo, se deitaram com o pai, e ele bêbado, e engravidaram do pai. Agora Ló, ele era pai e avô dos próprios filhos. Olha que desgraça. E das filhas nasceram 2 meninos. Um se chamava Moabe, e o outro se chamou Amon. De Moabe nasceu a nação moabita, e Amon, os amonitas, inimigos de Deus. Se você já ouviu falar de macumba, candomblé, quimbanda, umbanda, começou com Amon e Moabe. Eles começaram a adorar outros deuses. Irmãos, eu estou falando de Ló, o sobrinho, que
que escolheu o lugar melhor. Por isso que nós temos que entender, e nós vamos entender daqui a pouco, o que eu quero falar para você. Porque uma coisa é direção de Deus, outra coisa é rumo. Direção Deus dá, rumo eu decido. O rumo que eu quero para a minha vida. Abraão esperou e seguiu a direção de Deus. Ló não. Ele falou: eu vou dar um rumo na minha vida. E ele rumou para Sodoma. Os amonitas e os moabitas adoravam entidades. Estou falando descendente de Ló. Demônios, espíritos malignos, que estão hoje espalhados pelo mundo inteiro, nas religiões afro, nas religiões indígenas, na pagelança, no espiritismo. Mas e Abraão? Se eu estou falando que Ló, ele decidiu ter um rumo na vida dele, Abraão seguiu a direção de Deus. Sempre seguiu a direção de Deus. Abraão, quando se aparta de Ló, se nós possamos ver o fim de Ló, vamos falar do fim de Abraão? Sim ou não? A Bíblia diz que ele morreu farto dos anos, feliz e próspero. Abraão morreu rico. Deus, quando apareceu para Moisés e para outros homens de Deus, Deus tinha orgulho de falar: eu sou Deus de Abraão. Se a mulher de Ló virou estátua de sal, a veinha de Abraão engravidou. O próprio Jesus, se você for ler no Evangelho de São Mateus, ele conta a parábola do Lázaro e rico. E Jesus, quando vai falar do céu, que é coisa linda, maravilhosa, coisa que ninguém viu, Jesus estava falando, Lázaro estava no seio de Abraão. Aleluia! Nós queremos seguir um rumo, nós vivemos uma vida de mentira. Quando nós queremos seguir um rumo, nós não queremos aceitar a direção que Deus está nos dando. Abraão, Deus deu uma direção. Abra aí Gênesis 12, antes do 13. Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Abraão é conhecido na Bíblia como o pai da fé. E Ló, empingaiada que engravidou as filhas. 12 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Irmãos,
Abraão se torna, a partir do capítulo 12, um provocador de milagre. Deus deu uma direção, mas não deu GPS, não deu Waze, não deu bússola, não deu mapa. Deus falou: Abraão, sai, eu vou te mostrar onde eu vou te levar. Se no capítulo 12 Deus dá uma palavra, uma promessa para Abraão, no capítulo 13 ele não murmura. Pelo contrário, ele fala: eu vou ter que sair do meio da parentela aqui. Eu vou ter que sair longe de Ló. Nem que eu saia perdendo, eu vou falar para ele: prefere, escolhe o lugar que você quer ir, porque eu não tenho escolha. Deus já falou que vai me levar. Você está preocupado por quê? 2024 está aí, irmão. Deus já falou para você aonde vai te levar. Deus tem falado nesse altar onde Ele vai te levar. A Suza, as lutas que passou, se 23, pudesse apagar o 23 da história, né? Mas ela já está colhendo. Esses dias ela contando para mim, para a pastora, que ela está fazendo um curso aí, e ela já está empregada no emprego aí, e a pessoa que já empregou ela no que ela está cursando falou: olha, eu não vou falar quanto você vai ganhar, mas é mais de 5 mil reais, mais de 6. Mas veja a fidelidade dessa moça. Veja a força dessa moça. Que podia estar aí, ó. Mas está aqui. Vamos lavar a igreja, vamos lavar. Vamos enfeitar a igreja, vamos enfeitar. Vamos fazer. Abraão sabia que lá na frente tinha coisa boa para ele. Ele chega para Ló e fala assim: ó, escolhe, porque eu sei que Deus escolheu para mim é muito melhor que seus olhos estão enxergando. Direção de Deus é uma coisa, rumo é escolha própria. No capítulo 12 Deus fala para Abraão: se afasta. Irmãos, tem pessoas que você vai ter que se afastar. Não adianta. Não adianta. Esses dias alguém perguntou para mim: por que você saiu de Itapetininga? Eu falei: porque Itapetininga eu era o filho do pastor, eu não era o pastor. Meu pai deixou uma história bonita lá, então não é o filho do pastor? Porque Itapetininga tem pessoas da minha família e da família dela que não aceita que nós sejamos pastores, porque nós somos estudados. Eles acham: devia estar dando aula, devia estar não sei o quê, devia estar ganhando dinheiro. Irmãos, que mané dinheiro? Estou preocupado com dinheiro, estou preocupado com a minha salvação dela, da minha família, das almas que eu vou levar para Jesus. Estou preocupado com isso. Eu saí de Sodoma, irmãos. Pastor, mas o senhor leva pancada de tudo quanto é lado. Irmãos, quem tem referência é alvo.
Se eu estou sendo referência nessa cidade, eu também sou alvo. Aprenda isso. Quando você for referência, você vai ser alvo. Em outras palavras, é aquele ditado antigo: ninguém atira pedra em árvore que dá fruto, né? Eu só troquei as palavras, mas é a mesma coisa. Aquele que é referência é alvo. No 12 Deus faz promessa, no 13 e 14 não acontece nada. E Abraão não murmurou. Abraão esperou. Abraão falou: ele prometeu, ele vai cumprir. Ele falou, ele vai fazer. Ele falou comigo, aleluia. Que delícia é quando Deus fala com a gente. Hoje eu ia pregar uma outra coisa. Sabe o que eu ia pregar hoje? Talvez, eu estou montando uma mensagem ainda, sobre o púlpito de madeira de Esdras. Lembra que eu li esses dias? Aquilo ficou na minha cabeça: o púlpito de madeira de Esdras, o púlpito de madeira de Esdras, o púlpito de madeira de Esdras. E hoje eu estava montando uma mensagem sobre o púlpito de madeira de Esdras. Agora eu prego aqui, é meio pesado, mas eu prego. Mas vou dar um spoiler: o púlpito não era de ferro. O ferro é frio, insensível. Está cheio de púlpito frio, insensível e enferrujado. O púlpito não era de vidro. Sabe por quê? Porque vidro foi feito para fazer vitrine. Vidro foi feito para mostrar o que está atrás aqui. O púlpito era de madeira, porque a palavra é pesada, e o vidro se bater quebra. O púlpito não era de lona, porque lona é para cobrir circo. E eu vejo pastores acabando com o caixa da igreja, trazendo palhaços, animador de auditórios, para pregar. Palhaço usa máscara, aqui em cima não pode ter máscara. O púlpito era de madeira. Qualquer igreja que eu for pastor, o púlpito tem que ser de madeira. O púlpito não era de papel, porque está cheio de pastor aí que pega a pregação inteira na internet e depois nem lê Bíblia, não é, pastora? Já fomos em congresso que não tem, o cara não abre mais a Bíblia, o cara pega um papel e começa a falar. O púlpito é de madeira, irmãos. E Deus colocou algo no meu coração. Que tem até uns púlpitos de madeira, mas está cheio de cupim. Eu fui dar uma lida sobre cupim, eu vi que no Brasil tem 250 tipos de cupim de madeira. No mundo são mais de 1.500. Mas todos os cupins têm a mesma característica. Um enxame de cupim tem a rainha. A rainha tem a cabeça grande. E tem a presa ali, onde ela mastiga, pequena. E ela fica parada. Ela não faz nada. Enquanto os soldados levam alimento para ela, a rainha só faz reproduzir. Está cheio de púlpito de madeira com rainha com cabeça grande aí, ó. E eu que viajo aí, vejo pregações, eu vejo muita rainha e muito rei com só a cabeçona grande, que só quer comer, não produz, e deixa os soldados produzindo, levando comida na boca.
Mas eu descobri como que se acaba com o cupim. Inclusive eu tenho um móvel lá, eu tenho que acabar com o cupim. Eu descobri, se você queimar o óleo, e jogar no púlpito de cupim, infestado de cupim, o cupim morre. E Deus falou no meu coração, isso aconteceu em Atos capítulo 2, enquanto o Espírito Santo, que era o óleo, era derramado, foi derramado fogo, e o óleo queimado em cima do púlpito de cupim, aleluia. Então o púlpito não pode ser de ferro, nem de vidro, nem de papel, nem de lona. E se tiver cupim, tem que ter óleo queimado. No 12 Deus faz a promessa, no 13 e no 14 nada, pastora Silvia. Gênesis 15. Depois dessas coisas, de qual coisas? Depois de toda a tragédia na vida do sobrinho dele. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aleluia. Então disse Abraão: Senhor Jeová, o que me has de dar? Pois ainda não tenho filho, e o meu herdeiro é o meu mordomo, é o Damasceno Eleazar. Siló. Teve uma vida, um final de vida, uma tragédia familiar, inclusive um incesto, que logo vão querer liberar também. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Entre os filhos de Jacó, Jacó teve Judá, que Jacó apelidou de leãozinho. Aleluia. E passado mais 3.000 anos em Judá, nasceu o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo nosso Senhor. Abraão é pai do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Você sabia disso? As 3 maiores religiões do mundo. Fica de pé. Glória a Deus. Pode parar, pode desligar.